Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O banquete na mesa do Senhor é sempre farto, porque Ele é dono da vinha, Ele é dono da plantação. Nós já louvamos, nós já ouvimos a palavra, já ouvimos testemunho que faz com que nossa fé sempre alcance cada vez mais a proximidade de Deus em nossas vidas. Mas vamos ouvir a palavra do Senhor. Convido os irmãos a ficarem de pé e abrir vossas Bíblias no livro de Gálatas 6, do versículo 1 ao 10. Gálatas 6. Está lá no finalzinho, Novo Testamento. Depois de 2 Coríntios. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Amém? Gálatas 6, versículo 1. A palavra de Deus fala assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui. Que o Senhor possa falar conosco, nos instruir mais. Que o Senhor possa estar transformando corações aqui nesse lugar. Que o Senhor continue, em nome de Jesus, a guiar os caminhos de cada um de nós, não importando que seja deserto, porque é no deserto é que cai o maná do céu. Continue falando conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. A palavra de Deus aqui em Gálatas, ela fala que sobre plantar. Quando nós estamos no mundo, nós plantamos coisas para a carne. Nós fazemos plantação para que a gente compre um carro. Nós plantamos para que tenhamos o alimento dentro de casa. Só que junto disso também vem as concupiscências. Vem a inveja, vem a maldade, vem tudo isso. E quando o Senhor Jesus nos dá uma semente, essa semente, ela purifica o nosso coração, ela é colocada dentro do nosso coração. E quando ela cresce, ela serve para dar fruto para mais pessoas e as pessoas poderem entender o Evangelho. As consequências de um solo fraco.
O solo é nosso coração, nós devemos que preparar. Quando você recebe uma semente, você tem que cuidar dela. Quando você planta, você tem que cuidar do solo para que ela germine, ela dê frutos. E fruto no tempo determinado por Deus. Nós só vamos aprender isso quando nós começamos uma caminhada. Os discípulos aprenderam quando andaram com o Senhor Jesus. Os profetas aprenderam quando andaram com Deus. Souberam que ouro e prata têm valor, mas a palavra de Deus tem um valor que te leva à eternidade. E esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Quem escreve Gálatas aqui, Paulo, um grande homem de Deus, um homem que não mediu esforços, um homem que andou no mundo fazendo coisas que não eram agradáveis a Deus. Mas que um dia, através da pregação do diácono Estevão, a vida dele muda. E ele aproveita aquela oportunidade. Essa mesma oportunidade nós também estamos tendo aqui, porque a palavra é a mesma. Os mistérios de Deus são para aquelas pessoas que querem de verdade se aproximar dele. Que não importa com a chuva, que não importa com o frio, que não importa com a tempestade. Porque quando você pega uma semente, você vai ter que cuidar dela, você vai ter que cuidar do solo, você vai ter que cuidar dela para que ela cresça, até que ela comece a dar o fruto. E essa determinação depende única e exclusivamente de você. A semente de Deus foi lançada na mão de cada um de nós aqui, e tem crescido. Mas assim como o povo que andou no deserto, algumas pessoas ficaram para trás, porque Deus não obriga você a fazer nada. Mas lá na frente, na terra de Canaã, estão uns vencedores que vão chegar depois que andam junto com Deus. Pessoas que pegaram essa semente, colocou dentro do coração e foram cuidando dela na caminhada, não desistiram, porque cada vez que você ouve a palavra, a semente cresce dentro de você. E haverá um momento que essa semente vai alimentar milhares de pessoas. Foi assim na vida de Jesus, quando começa a alimentar aqueles discípulos, e eram apenas 12, e um ainda não quis. Mas Jesus nunca desistiu, porque ele sabia o verdadeiro valor que a palavra tem. Cuidou daquela semente até o último momento da sua vida. E por causa daquilo que ele fez, daquela obra maravilhosa que ele fez, essa mesma obra, Deus o ressuscitou no terceiro dia. Porque o mal nunca vai vencer o bem, lembra disso. Às vezes Deus deixa o mal crescer um pouco para mostrar para o povo: agora eu vou agir com a minha justiça e vou mostrar para vocês a diferença que é com aqueles que andam com Deus. Porque aqueles que andam com Deus no meio da guerra estão na vitória, vencedores. Aqueles que andam com Deus andam sobre as águas, porque fazem parte desse povo. A palavra de Deus fala lá em 1 Reis, vamos navegar na palavra do Senhor, 1 Reis 11. 1 Reis 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidômias e titas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Salomão, todo mundo conhece, um dos reis mais sábios, até nos dias de hoje, porque ele andou com Deus. Num determinado momento da sua vida, mas ele andou com Deus. Seu pai Davi recebe a visita de Samuel na casa de Jessé, seu pai. Ele nem estava naquele momento. Samuel tinha algo para entregar de Deus para Davi. Naquele momento, Davi estava nas malhadas cuidando das ovelhas. Ninguém acreditava que alguma coisa ia acontecer na vida daquele menino. Mas Deus já tinha um propósito na vida dele, e assim no meio de nós.
Samuel estava com uma semente nas mãos para entregar para Davi e falar: cuida dessa semente, que agora ela faz parte de você e você faz parte dela. E quando essa semente germinar no seu coração através da sua fé, porque é a nossa fé que faz com que a semente cresça dentro de nós. A partir daquele momento que Davi aproxima, depois de Samuel tentar ungir um de seus irmãos, porque era mais forte, era um guerreiro, e Deus não olha o que está de fora, Deus olha o que está de dentro, Deus olha dentro do nosso coração. Samuel aprende uma lição naquele momento, quando Davi chega, o Senhor fala: é esse, pode ungir, que eu vou mudar a vida dele. Mas a partir do momento que você planta uma semente, ela não nasce no outro dia, demora ela tem o tempo de crescimento, ela tem o tempo para dar o fruto. Você precisa preparar o solo é seu coração, porque senão a semente ela não vai crescer, ela não vai germinar, ela não vai dar fruto. Agora depende de vocês. A semente foi entregue na mão de Davi. Davi acredita, e por causa da fé de Davi, ele enfrenta gigantes como Golias, ele enfrenta perseguições de Saul, e continua firme, porque ele tinha Deus no coração. Deus tinha entregado algo para ele, bastava ele cuidar que aquilo ia crescer, e aquilo que Deus tinha ia acontecer na vida dele. Davi não se torna rei da noite para o dia, passou por várias dificuldades, e cada vez que ele avançava em cada uma daquelas dificuldades, ele crescia espiritualmente, e junto com o crescimento de Davi, a semente também crescia. Foi por isso que Davi se torna segundo o coração de Deus, porque Davi não andava para trás. O crente ele anda, ele avança no meio das dificuldades, ele continua avançando em lugares que as pessoas não teriam condições nem de andar. O crente continua caminhando e caminhando com Deus, porque Deus agora faz parte de cada um de nós, dentro do nosso coração. Salomão não enfrenta essas dificuldades, porque ele pegou tudo pronto, e mesmo assim Deus deu para ele uma responsabilidade, Deus para ele tudo que pertencia a Davi. A força de vontade e a fé de Davi foi tão grande, que ele pega aquela semente colocada no coração e entrega para o seu filho. Agora é com ele. Essa semente veio passando de pessoas em pessoas, até chegar nos dias de hoje, que somos nós aqui. Fazemos parte desse povo que recebe essa semente celestial do Senhor. Amor, benignidade, temperança, longanimidade, fé, mansidão. Essa semente vai livrando vocês da inveja, da maldade, da concupiscência, de tudo aquilo que antes nós vivíamos quando nós estávamos no mundo, porque agora somos purificados pelo sangue de Jesus. A semente. Salomão anda um pouco com Deus, Deus se manifesta 2 vezes na vida dele, mas de repente ele para de cuidar daquela sementeira que estava dentro do seu coração. Uma escolha que todos nós temos, porque Deus não te obriga a nada, e se alegra quando você sai da sua zona de conforto e vem aqui ouvir a palavra de Deus, porque Ele protege cada um de nós. Você tem que ter fé e acreditar. Essas histórias que são contadas pela palavra do Senhor são todas verdadeiras. Por isso nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra, porque ela mudou a mim, mudou muitos de nós aqui, continuará mudando. Basta que vocês também creiam como nós, e continuemos firmes, continuando cuidando da semente do Senhor. Salomão se perde, e Deus não divide a tribo com Salomão, por causa de Davi, porque Davi foi verdadeiro com Deus. Aquele pequenino acreditou de verdade. Aquele pequenino acreditou na palavra de uma determinada maneira, que nem perseguições, nada do que estava acontecendo sobre a vida dele naquele momento, todas aquelas perseguições e afrontas, fez com que ele retrocedesse e deixasse de cuidar da semente que Deus tinha dado para ele. Porque quando você cuida, a semente vira uma árvore. E essa árvore, depois que a raiz dela vai para baixo, não tem tempestade no mundo que faz com que ela se abale. É por isso que a palavra de Deus é tão importante para nós, porque ela nos dá esse crescimento. Essa semente que está nas nossas mãos agora, para ela germinar, precisa da palavra, precisa da água da vida, que é o Senhor Jesus.
E nós vamos crescendo no tempo certo determinado por Deus. Em Mateus 13, a palavra de Deus fala assim, Mateus 13, 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa, assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande. Por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas as queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós somos aquele que pegou aquela semente, recebeu, colocou no coração e agora começa a dar frutos, e nós começamos a entregar a semente no coração de vocês. Agora de vocês depende escolher qual desses terrenos que vocês querem ser. O terreno pedregoso, aquele terreno onde a semente cai fora do lugar que ela tinha que cair, ou você quer ser aquele terreno fértil? Aquele terreno fértil, para ser, a palavra de Deus fala que haverá uma dificuldade. Esse terreno é uma porta estreita, mas quando você entra nessa porta estreita, lembra que Deus entra com você. A partir desse momento que Deus começa a andar com você na porta estreita, você para de perder batalhas, porque Deus nunca perdeu uma batalha. Você se torna vencedor. Não importa se você é fraco, não importa se você é pequeno, não importa a cor que você tenha, porque Deus não liga para o que está de fora, Deus liga para o que está dentro do seu coração. Porque é dentro do nosso coração é que está o verdadeiro segredo, é a fé, é colocada, é aqui. É a partir desse momento é que nós começamos a caminhar e buscar incessantemente a palavra e crescer no tempo certo determinado por Deus. Foi assim na vida de Moisés, foi assim na vida de Jacó, de Abraão. Todos esses grandes homens também enfrentaram dificuldades, mas no final da sua caminhada foram vencedores, porque cada um deles carregou a semente, cada um deles fez com que a semente crescesse dentro do coração. Quando Abraão faz o sacrifício que Deus pediu para que ele fizesse, uma das coisas mais difíceis do ser humano, você tem que ter uma fé além da fé para você fazer aquilo, porque ele acreditava de verdade em Deus, porque Deus já tinha colocado a semente dentro do coração dele, e a semente já tinha se tornado uma árvore. Ele sabia que se Deus tinha poder de tirar a vida do filho dele, também tinha poder de restaurá-lo. E foi nessa caminhada que o milagre aconteceu, no último momento. Deus faz a gente andar no último momento para saber se você acredita de verdade nele ou não. Porque é lá no final da caminhada que está o verdadeiro milagre, que chama vida eterna. Vida eterna, esse é o verdadeiro sentido da pregação, esse é o verdadeiro sentido de Jesus ter morrido na cruz. Você sabe aonde que Isaac foi colocado para que o seu pai fizesse o sacrifício, quando apareceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você sabe aonde que Abraão estava? Depois de vários anos lá na frente, você sabe aonde que Jesus Cristo foi crucificado? Foi nesse mesmo lugar. Nesse mesmo lugar que Jesus foi crucificado, foi aonde o Cordeiro de Deus entrou no lugar de Isaac para pagar os pecados de cada um de nós, e continua fazendo a mesma coisa. Basta que você deixe a semente crescer dentro do nosso coração. Jesus estava contando para os seus discípulos a maneira que estava pregando em parábolas para aquele povo, porque o povo estava ao redor de Jesus, mas estavam buscando outras coisas, não estava buscando o verdadeiro sentido, que era a salvação. E toda vez que você se aproxima de Jesus, Ele abre os seus ouvidos, Ele abre a sua visão espiritual e te mostra o verdadeiro sentido que a palavra tem, o porquê nós estamos aqui reunidos.
E Ele continua e continuará andando com cada um de nós, fazendo milagres. Em Juízes 16, a palavra de Deus fala assim: mais um que não quis carregar a semente. E a palavra de Deus fala que Deus sabe todas as coisas. Juízes 16, 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. E para festejar, comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, levou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou ao nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Sansão aqui é motivo de piada para os filisteus. Um homem que tinha uma promessa tão grande, uma semente tão grande plantada no seu coração, não valorizou aquilo que Deus tinha na vida dele. Talvez porque já pegou pronto, já pegou a força pronta. Sansão não anda segundo a vontade de Deus, mas mesmo ele não andando segundo a vontade de Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus nunca pode ser mudada. Quando Deus tem um plano, um projeto na vida de cada um de nós, Ele nos direciona, nos fortalece e nos protege. Quando nós queremos desistir, Ele nos levanta de novo. Quando nós estamos afundando, assim como Pedro, quando sai do barco, andando sobre as águas, e olha para a tempestade, tira os olhos de Jesus, começa a afundar, mas o Senhor Jesus estava ao seu lado, pega nas suas mãos e levanta e fala: homenzinho de pequena fé, por que duvidastes? Haverá momentos na nossa vida que talvez nós venhamos a duvidar, mas se você estiver próximo do povo de Deus, próximo do Senhor, Ele vai pegar nas suas mãos e vai colocar de novo no caminho. É assim que Ele faz, porque não quer perder nenhum de nós. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Sansão não cuida da semente, mas Deus, mesmo naquele solo fraco, Deus continuava mantendo aquela semente viva dentro do coração, porque Deus tinha um projeto na vida dele lá no final, porque 40 anos o povo estava afastado de Deus, e Deus precisava mostrar para esse povo, através de Sansão, que ele já tinha escolhido. A sua mãe tinha problemas de fertilidade, mas para Deus não há problema, para Deus não há dificuldades. Há para nós, que às vezes duvidamos. A partir desse momento, Sansão começa a andar nos caminhos errados, começa a confiar nos homens, ficar com mulheres, assim como Sansão, que Deus falou que não era para ficar. E aí ele perde a visão, fica cego. Mas para as coisas de Deus é tão maravilhosa que no momento que Sansão fica cego é que abre os olhos espirituais, ele começa a enxergar de verdade quem era Deus na vida dele, que toda aquela força que ele teve, com apenas a ossada, com apenas a queixada de um jumento, matar mais de 1000 homens, quem consegue fazer isso, se não for Deus operando em nós? Essa é a diferença de quem anda com Deus. Quando ele olha para trás e vê tudo aquilo que ele tinha passado e vencido aquelas batalhas, e vê que a força não era dele, a força era de Deus, e nesse momento que estão todos brincando com ele, zombando dele, ele faz a última e maior oração da sua vida. E naquele momento a semente se torna forte dentro dele de novo. E bastou que colocasse ele do lado de 2 pilares, que Sansão derruba de novo, não com a sua força, mas com a força de Deus. Porque o crente não vence batalhas com a sua força. Nós vencemos batalhas com Deus. Por isso que o nome de Deus é glorificado através das nossas dificuldades que nós vencemos. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer: sem Deus não tem como esse povo continuar caminhando no deserto 40 anos. Sem Deus não tem como um Sansão desse, fraquinho desse jeito, derrubar essas pilastras. Somente Deus é que faz milagre no meio de nós. E mesmo aquela semente
crescendo dentro do coração aqui nesse momento, depois de Sansão não ter cuidado dela todo aquele tempo. Aquela semente deu a prova de que Deus era com esse povo, e Deus liberta esse povo de novo. Em Gênesis 41, nós já estamos terminando, Gênesis 41, 37, Gênesis 41, 37. O plano pareceu bom para o faraó e todos os seus conselheiros, por isso o faraó lhe respondeu e perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou o dedo e deu o seu anel e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Sabe por que José foi colocado como governador? Porque José fazia parte do plano de Deus, e Deus tinha colocado uma semente que tinha sido colocada através do seu pai Abraão, seu pai Jacó, filho de Isaac. A partir daquele momento José acredita no sonho, porque o sonho não era de José, os sonhos eram de Deus. E todas as dificuldades que vinham na vida de José, até mesmo de seus irmãos, os seus irmãos tentando matar José, mas tudo era o propósito de Deus, mudando o cenário da vida de José. E José acreditando naqueles sonhos que Deus tinha dado para ele. E mesmo preso, José continuava pregando o evangelho. Porque quando o copeiro e o padeiro mor chegam em José para falar do sonho, José revela aquele sonho. Quando José revela os sonhos para eles, José estava pregando a palavra de Deus, estava glorificando o nome de Deus naquele lugar. Porque Deus tinha colocado uma semente no coração de José, e agora aquela semente estava grande, já era uma árvore, e já estava dando fruto. Estava dando tanto fruto na vida de José, que durante 7 anos, José, através daquela sementinha que tinha sido colocada, encheu os celeiros do Egito com sementes. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Durante 7 anos de fartura, o povo foi acumulando comida, acumulando sementes nos seus celeiros. E depois que vieram as dificuldades nos 7 anos de dificuldade, de fome, de escassez, por causa de José, da fé de José, que estava naquele lugar, o Egito estava vendendo mantimento para as outras pessoas. Porque é assim que é na vida de quem anda com Deus. Hoje talvez as pessoas não possam não acreditar em você, porque você é pequeno como José. Às vezes as pessoas não vão acreditar em vocês, porque vocês são pequenos e estão namalhadas, assim como Davi. Mas a fé depende de vocês. Se vocês acreditarem, um dia vocês vão estar na posição de José, glorificando o nome de Deus, porque Deus muda o nosso cenário, muda o nosso caminho, e tem sempre o melhor para cada um de nós, mas nós temos que colocar sempre Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Não coloquemos em primeiro lugar as nossas concupiscências, coloquemos a semente que o Senhor Jesus entregou para cada um de nós, e ela pode mudar, e mudará a nossa vida, e continuará mudando de uma certa maneira, que quando vier as dificuldades e a fome, essa semente vão alimentar outras pessoas.
a fome da palavra do Senhor. Pessoas que estão no mundo perdidas nas drogas, na bebida, na prostituição, o Senhor restaura, o Senhor transforma, mas nós temos que continuar acreditando e pregando esse evangelho, entregando a semente na mão de cada um de vocês e fala: cuida bem dessa semente, porque essa semente tem o verdadeiro valor, porque Jesus morreu para que ela fosse entregada a cada um de vocês. Esse é o verdadeiro sentido do evangelho. Em João 12, para terminar, a palavra de Deus fala assim, em João 12, 20. João 12, 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Jesus, aquele que foi tentado pelo diabo depois de ser batizado por João Batista, e a serpente naquele momento oferece tudo que tinha para Jesus: eu te dou todo o poder e toda a glória, mas você tem que me adorar, mostrando para mim e para você que as coisas do mundo são fáceis, porque para você obter a verdadeira riqueza, que é a palavra de Deus, haverá sempre dificuldade, mas você vai se tornar grande. As pessoas vão olhar para cada um de nós e vai ver a diferença, vai ver o brilho do Senhor Jesus. É povo diferenciado de Deus, porque anda segundo o caminhar. Aquilo que você plantar, você vai colher. Você não tem como você plantar uma coisa e colher outra. Então devemos plantar sempre a semente da palavra de Deus no nosso coração, porque essa semente, ela nos garante a vida eterna, ela nos garante o que é melhor aqui nessa terra para cada um de nós. Mas assim como aquele povo que Deus prometeu a terra de Canaã, para ir lá, nós temos que lutar, nós temos que estar todos os dias lutando pelo esse evangelho, porque esse é o verdadeiro sentido, porque se você não lutar, não tem valor. E as coisas de Deus é de muito grande valor. Por isso que Jesus Cristo também, com aquela semente, andou com ela toda a caminhada, apanhou, foi condenado injustamente, mas hora nenhuma ele abandonou aquela semente, porque ele sabia o valor que ela estava, o valor que ela tinha. E ele foi morto na cruz, para que no terceiro dia, depois que ele ressuscitou, essa semente pudesse ser entregada a cada um de nós. E isso é o que está acontecendo aqui hoje. A semente do Senhor entregue para cada um de vocês e para cada um de nós. E para nós continuarmos cuidando dela, irrigando ela com a água da vida, e continuarmos sempre caminhando, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Irmão Júlio, vem orar. Senhor Deus, nesse momento queremos agradecer por ter ouvido essa palavra. Tenho certeza que tenha falado com cada um dos irmãos, que nós tenhamos aprendido aqui, e pedir que Deus venha abençoar cada um de nós, que levar nós para nossas casas. Amém. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.